Leitura da Lei 12.847. Institui Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Fica instituído o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, com o objetivo de fortalecer a prevenção e o combate por meio de articulação e atuação cooperativa de seus integrantes, dentre outras formas, permitindo as trocas de informações e o intercâmbio de boas práticas. O Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura será integrado por órgãos e entidades públicas e privadas com atribuições legais e estatutárias. Realizar monitoramento, a supervisão e o controle de estabelecimentos e unidades onde se encontram pessoas privadas de liberdade, ou promover a defesa dos direitos e interesses dessas pessoas. O Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura será composto pelo Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e pelo órgão do Ministério da Justiça, responsável pelo Sistema Penitenciário Nacional. O Sistema Nacional de Prevenção ao Combate à Tortura poderá ser integrado ainda pelos seguintes órgãos e entidades, entre outros: Comitê e Mecanismo Estaduais e Distritais de Prevenção e Combate à Tortura, órgão do Poder Judiciário com atuação nas áreas de infância, de juventude, militar e de execução penal, comissões de direitos humanos dos poderes legislativo federal, estadual, distrital e municipais, órgãos do Ministério Público com atuação do controle externo da atividade policial pelas promotorias e procuradorias militares da infância e da juventude, de proteção ao cidadão ou pelos vinculados à execução penal. Defensoria Pública, Conselho da Comunidade, Conselho Penitenciários Estaduais e Distritais, Corregedorias ou Ouvidorias de Polícias do Sistema Penitenciário Federal, estaduais e distritais e demais ouvidorias com atuação relacionada à prevenção e combate à tortura, incluídas agrárias, Conselhos Estaduais, Municipais e Distritais dos Direitos Humanos, Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos de Criança e Adolescente e organizações não governamentais que reconhecidamente atuem no combate à tortura. O ato do Poder Executivo disporá sobre o funcionamento do Sistema Nacional de Política de Combate à Tortura, de Prevenção de Combate, Sistema Nacional de Prevenção de Combate à Tortura. Para fim desta lei, considera-se tortura os tipos penais previstos na Lei 9455, respeitada a definição constante no artigo 1º da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Decreto 40 de 91. Pessoas privadas de liberdade: aquelas obrigadas por mandado ou ordem de autoridade judicial ou administrativa ou policial permanecerem em determinados locais públicos ou privados, dos quais não possam sair de modo independente da sua vontade, abrangendo locais de internação de longa permanência, centros de detenção, estabelecimentos penais, hospitais psiquiátricos, casas de custódios, instituições socioeducativas para adolescentes em conflito com a lei e centros de detenção disciplinar em âmbito militar, bem como nas instalações mantidas pelos órgãos alegados. São princípios do Sistema Nacional de Prevenção ao Combate à Tortura. Proteção à dignidade humana, universalidade, objetividade, igualdade, imparcialidade, não seletividade, não discriminação.
São diretrizes do Sistema Nacional de Prevenção ao Combate à Tortura. Respeito integral aos direitos humanos, em especial aos direitos das pessoas privadas de liberdade, articulação com as demais esferas de governo e de poder e com os órgãos responsáveis pela segurança pública, pela custódia de pessoas privadas de liberdade, por locais de internação de longa permanência e pela proteção dos direitos humanos. Adoção de medidas necessárias no âmbito de sua competência para a prevenção e o combate à tortura e outros tratamentos apenas cruéis, desumanos ou degradantes. Do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, com função de prevenir e combater a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, mediante o exercício das seguintes atribuições, entre outras: acompanhar, avaliar e propor aperfeiçoamento às ações ou programas, aos projetos e aos planos de prevenção e combate à tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, desenvolvidos no âmbito nacional. Acompanhar, avaliar e colaborar para o aprimoramento da atuação de órgãos de âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, cuja função esteja relacionada com a sua finalidade. Acompanhar a tramitação dos procedimentos de apuração administrativa e judicial, com vista ao seu cumprimento e celeridade, acompanhar a tramitação de propostas normativas, avaliar e acompanhar os projetos de cooperação firmados entre o governo brasileiro e organismos internacionais. Recomendar a elaboração de estudos e pesquisa e incentivar a realização de campanhas. Apoiar a criação de comitês ou comissões semelhantes na esfera estadual ou distrital, para o monitoramento e avaliação das ações locais. Articular-se com organizações e organismos locais, regionais, nacionais e internacionais, em especial no âmbito do Sistema Interamericano e das organizações das Nações Unidas. Participar da implementação das recomendações do MNPCT, Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate, participar da implementação dos Mecanismo Nacional de Proteção e Combate à Tortura e com eles empenhar um diálogo sobre possíveis medidas de implementação. Subsidiar o Mecanismo Nacional de Mecanismo Nacional de Proteção e Combate à Tortura com dados e informações, construir e manter banco de dados com informações, a atuação dos órgãos governamentais e não governamentais, construir e manter cadastro de alegações, denúncias criminais e decisões judiciais, difundir as boas práticas e as experiências exitosas de órgãos e entidades, elaborar relatório anual de atividades na forma e no prazo disposto em seu regimento interno, fornecer informações relativas ao número e ao tratamento e condições de detenção das pessoas privadas de liberdade e elaborar e aprovar seu regimento interno. O Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura será composto por 23 membros, escolhidos e designados pelo Presidente da República, sendo 11 de órgãos do Poder Executivo Federal e 12 de conselhos de classe profissionais.
e de organização da sociedade civil, tais como entidades representativas de trabalhadores, estudantes, empresários, instituições de ensino e pesquisa, movimentos de direitos humanos e outras cuja atuação esteja relacionada com a temática que trata essa lei. O Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura será presidido pelo ministro de Estado-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O vice-presidente será eleito pelos demais membros do Comitê Nacional de Prevenção de Combate à Tortura e exercerá mandato fixo de 1 ano, assegurando alternância entre os representantes do Poder Executivo Federal e os representantes de conselho de classes profissionais e de organizações de sociedade civil, na forma do regulamento. Haverá um suplente para cada membro titular do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública e de outras instituições públicas participarão do Comitê Nacional de Prevenção de Combate à Tortura na condição de convidados, em caráter permanente, com direito à voz. Poderão participar das reuniões do Conselho do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, a convite do seu presidente, e na qualidade de observadores, especialistas e representantes de instituições públicas ou privadas que exerçam relevante atividade de enfrentamento à tortura. A participação ao comitê será considerada prestação de serviço público relevante. Não remunerada. O ato do Poder Executivo disporá sobre a composição e o funcionamento do comitê. Para a composição do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, será assegurado a realização de prévia consulta pública para a escolha dos membros da classe e da sociedade civil. Observada a representatividade e a diversidade da representação do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Fica criado o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, órgão integrante da estrutura da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, responsável pela prevenção e combate à tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, nos termos do artigo 3 do Protocolo Facultativo, a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, promulgados pelo Decreto 6085. O Mecanismo Nacional de Prevenção de Combate à Tortura será composto de 11 peritos escolhidos pela comitê, entre pessoas com notório conhecimento e informação de nível superior, atuação e experiência nas áreas de prevenção e combate à tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, e nomeados pelo Presidente da República para mandato fixo de 3 anos. Permitida a uma recondução. Os membros do Mecanismo Nacional de Prevenção a Combate à Tortura terão independência na sua atuação e garantia do seu mandato, no qual não serão destituídos senão pelo Presidente da República nos casos de condenação penal transitada em julgado, ou do processo disciplinar, em conformidade com a Lei 8.112. O afastamento cautelar
o afastamento cautelar do membro do Mecanismo Nacional O afastamento cautelar do membro poderá ser determinado por decisão fundamentada no comitê no caso de constatação de indícios de materialidade e autoria de crime ou grave violação ao dever funcional, que perdurará até a conclusão do procedimento disciplinar de que trata o parágrafo 2º. Não poderão compor ao Mecanismo Nacional de Prevenção de Combate à Tortura na condição de peritos aqueles que exerçam cargos executivos em agremiações partidárias, não tenham condições de atuar com imparcialidade no exercício da competência do Mecanismo Nacional de Prevenção de Combate à Tortura. Os estados poderão criar mecanismos estaduais de prevenção de combate à tortura, órgão responsável pela prevenção de combate à tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes no âmbito estadual. A visita periódica a que se refere o caput e o parágrafo 2º, ambos do artigo 9, deverá ser realizada em conjunto com o mecanismo estadual, que será avisado com antecedência mínima de 24 horas. A inexistência, a recusa ou a impossibilidade de um mecanismo estadual acompanhar a visita periódica no dia e hora marcados não impede a atuação do mecanismo nacional de prevenção de combate à tortura. Compete ao mecanismo planejar, realizar e monitorar visitas periódicas e regulares às pessoas privadas de liberdade em todas as unidades da Federação, para verificar as condições de fato e de direitos que se encontrem submetidas. Articular-se com o Subcomitê de Prevenção da Organização das Nações Unidas, previsto no artigo 2 do Protocolo Facultativo e Convenção de Nações Unidas contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, promulgados pelo Decreto 6085. De forma a dar apoio às suas missões no território nacional, com o objetivo de unificar as estratégias e políticas de prevenção da tortura e de outros tratamentos e práticas cruéis, desumanos ou degradantes. Requerer a autoridade competente para que instaure procedimento criminal e administrativo, mediante a constatação de indícios da prática de tortura e de outros tratamentos e práticas cruéis, desumano ou degradante. Elaborar relatório circunstanciado de cada visita realizada nos termos do inciso 1, e no prazo máximo de 30 dias. Apresentá-lo ao comitê, à Procuradoria-Geral da República e às autoridades responsáveis pela detenção e outras autoridades competentes. Elaborar anualmente relatório circunstanciado e sistematizado sobre o conjunto de visitas realizadas e recomendações formuladas, comunicando ao dirigente imediato do estabelecimento ou da unidade visitada e ao dirigente máximo do órgão ou da instituição a que esteja vinculado o estabelecimento da unidade visitada de qualquer dos entes federativos, ou ao particular responsável do inteiro teor do relatório produzido, a fim de que sejam solucionados os problemas identificados e o sistema aprimorado. Fazer recomendações e observar a autoridade pública ou privada responsável pelas pessoas em locais de privação de liberdade, com vistas a garantir a observância dos direitos dessas pessoas. Publicar relatório de visitas periódicas e regulares realizadas e o relatório anual e a promover a difusão deles. Sugerir propostas e observações a respeito da legislação existente e elaborar e aprovar seu regimento interno.
A atuação do mecanismo dar-se-á sem prejuízo das competências atribuídas aos demais órgãos e entidades que exerçam funções semelhantes. Na visita prevista no inciso 1, o mecanismo poderá ser representado por todos os seus membros ou por grupos menores e poderá convidar representantes da entidade da sociedade civil, peritos e especialistas com atuação em áreas afins. A seleção de projetos que utilizem recursos oriundos do Fundo Penitenciário Nacional, do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Nacional de Idosos e o Fundo Nacional para Crianças e Adolescentes deverá levar em conta as recomendações formuladas pelo mecanismo. O Departamento de Polícia Federal e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal prestarão o apoio necessário à atuação do mecanismo. São assegurados ao mecanismo e aos seus membros autonomia das posições e opiniões adotadas no exercício de suas funções, o acesso independente de autorização a todas as informações e registro relativo ao número, à identidade, às condições de detenção e ao tratamento conferido às pessoas privadas de liberdade, o acesso ao número de unidade de detenção ou execução de pena privativa de liberdade e a respectiva lotação e ou localização de cada uma, o acesso a todos os locais arrolados no inciso 2 do artigo 3, públicos e privados, de privação de liberdade e todas as instalações e equipamentos do local, a possibilidade de entrevistar pessoas privadas de liberdade ou qualquer outras pessoas que possam fornecer informações relevantes reservadamente e sem testemunha, em local que garanta a segurança e o sigilo necessário. A escolha dos locais a visitar e das pessoas a serem entrevistadas, com a possibilidade inclusive de fazer registro por meio da utilização de recursos audiovisuais, respeitada a intimidade das pessoas envolvidas e a possibilitar de solicitar a realização de perícias oficiais, em consonância com as normas e diretrizes internacionais do Código de Processo Penal. As informações obtidas pelo mecanismo serão públicas, observada a Lei de Acesso à Informação. O mecanismo deverá proteger as informações pessoais das pessoas privadas de liberdade, de modo a preservar sua segurança, intimidade, vida privada, honra ou imagem, sendo vedada a publicação de qualquer dado pessoal sem o seu consentimento expresso. O documento e relatórios elaborados no âmbito das visitas realizadas pelo mecanismo poderão produzir prova em juízo, de acordo com a legislação vigente. Não prejudicará a pessoa, órgão ou entidade por ter fornecido informação, assim como não se permitirá que nenhum servidor público ou autoridade tolere ou lhes ordene, aplique ou permita sanção relacionada com este fato. O mecanismo trabalhará de forma articulada com os demais órgãos que compõem o Sistema Nacional de Prevenção de Combate à Tortura e anualmente prestará contas das atividades realizadas à comissão. Disposições finais e transitórias. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República garantirá apoio técnico e financeiro administrativo necessários ao funcionamento da CNPCT, SNPCT, CNPCT e MNPCT, Sistema Nacional de Prevenção de Combate à Tortura, Comitê e Mecanismo, em especial a realização das atividades periódicas e regulares, previstas no inciso 1 do artigo 9º, por parte do mecanismo, em todas as unidades da Federação. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República fornecerá a criação de mecanismo preventivo de combate à tortura no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, em consonância com o protocolo facultativo de Convenção das Nações Unidas contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, promulgado pelo Decreto 6085. Os primeiros membros cumprirão mandato diferenciados nos seguintes termos: 3 peritos nomeados para cumprir mandato de 2 anos, 4 peritos serão nomeados para cumprir mandato de 3 anos, 4 peritos serão nomeados para cumprir mandato de 4 anos. Fim.